Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre como se tornar um bom pai, tá? Então, nossa live na verdade está marcada para as 19h30, então estou entrando agora um pouquinho antes para que as pessoas consigam entrar. É um conteúdo extremamente importante, né? A educação dos nossos filhos. Como é que a gente faz para fortalecer as pessoas que a gente ama, né? Porque os pais, eles estão aí. E aí eu queria te questionar nesse momento perguntando: ser pai é uma tarefa difícil para você? Você que é pai e mãe, eu vejo muitas mães também que assumem o papel paterno, que estão sozinhas, divorciadas e acabam lidando sozinha com a educação dos filhos. E também temos pais que também assumem o papel, né, dos dois, tendo que lidar aí com todos os desafios do dia a dia. Quem tá aí? Rosana, Alexandra, tudo bem, pessoal? Antônia, vamos lá. Primeira pergunta que eu queria te fazer hoje é: você acha um desafio educar? Como é pra você ou é uma coisa tranquila? Vocês podem ir comentando aí, eu vou respondendo, tá? Como é que você considera, se você pudesse dar uma nota aí, como é que você considera o seu relacionamento com os teus filhos? É uma coisa leve ou é pesado, né? Muitas vezes você se vê decepcionado ou triste porque você não se sente no controle disso, né? Então você precisa começar a trazer. A primeira coisa, se a gente quer mudar algo na nossa vida, é entender onde a gente está. Então a gente olha e fala: bom, esse momento eu estou me sentindo, tem sido um peso essa educação, eu não estou conseguindo ter resultado, eu falo e a criança não entende o que eu tenho dito. E a pergunta para você é: a comunicação com os teus filhos, né, tem sido tranquila? Eles entendem aquilo que você precisa que eles entendam? Ou você está sempre tendo que repetir e isso acaba sendo exaustivo, né? Você fica irritada porque você simplesmente não consegue conduzir de uma forma leve, tá? Uma coisa muito importante para a gente entender quando a gente fala de relacionamento, né? A família, ela é sistêmica, a vida é um todo e muitas vezes o nosso relacionamento ele acaba atrapalhando o desenvolver dessa educação, dessa conexão. Às vezes a gente está irritado com o nosso marido, com a nossa esposa, né? O relacionamento não está ali de vento em polpa e a gente acaba se tornando um pouco agressivo, um pouco irritado e a gente não fica bem o suficiente para brincar com as crianças, para trazer leveza. E hoje eu vou trazer para vocês um passo a passo para vocês realmente mudarem isso, tá? Então, quem já tá aí, pega um papel, pega uma caneta para você anotar, porque muitas vezes a gente vai falar e você vai esquecer, então é muito importante você correr e já pegar um papel para você anotar. E como é que está o seu tempo de qualidade com o seu filho, né? Às vezes a gente tá numa situação complicada de relacionamento não tão bom, de resultado negativo, mas a gente não tira um tempo para estar com eles, né? A gente sai do trabalho, vai para casa, rotina exaustiva, então a gente vai só no que é emergencial, né? Lição, ver uniforme, fazer o jantar, pôr para tomar banho, e a gente acaba não tendo momentos para a gente realmente ter um tempinho de qualidade para saber como é que eles estão, né? Como é que estão as emoções, porque às vezes a gente está colhendo resultado negativo, porque a gente está pilhando essas crianças, né? Porque nós mesmos estamos ali no piloto automático, estressados, e a gente precisa começar a trazer consciência para a nossa jornada, porque tem uma pesquisa que comprova que até 2020, a cada 2 pessoas, uma vai estar com depressão. E criar filhos, né, fortalecidos para a vida, né? Eu falo que muitas pessoas, elas estão desconectadas delas mesmas. Como é que ela vai trazer força? Como é que ela vai educar de forma assertiva se ela nem sabe, né, cuidar das próprias emoções? E a gente fala que a gente aprende muita coisa, a gente desenvolve, né, o nosso conhecimento, o lado racional, só que a gente não aprende a lidar com as nossas emoções e a gente acaba ficando refém da história, né?
colhendo resultados mais ou menos, e muitos pais perdidos, né? Falam, nossa, eu não sei como agir, tá? Então, a primeira dica que eu quero dar para você, extremamente importante, você precisa educar os seus filhos transmitindo os valores da sua família. Então, você precisa entender como você vai fazer o teu filho enxergar o que é valor para vocês. Muitas vezes os casais, eles estão desalinhados. Por quê? Porque eles não alinharam os próprios valores e eles não conseguem transmitir de forma correta para o seu filho aquilo que realmente é importante. E quando a gente não está alinhado com o nosso parceiro, né, a gente acaba tendo problema, porque para um algo é importante, para o outro outra coisa, e a criança ela fica no meio de um tiroteio ali, né? Porque uma coisa é importante para um, outra para outro. Então, primeira coisa, se você quer educar os teus filhos de uma forma consistente, de uma forma congruente, você precisa alinhar quais são os seus valores, quais são os valores da pessoa que você escolheu para viver a vida aí do teu lado. Olha só, além dos nossos valores, que são extremamente importantes, os valores são as coisas que regem as nossas decisões. Então, toda decisão que a gente toma, o peso para ser tomada essa decisão são os valores. Então, além dos valores, a gente precisa entender quais são as nossas ideias, quais são as nossas expectativas de vida, os nossos hábitos e a forma de viver e como a gente vê a vida. Porque é muito importante a criança entender que ela está num lar estruturado, né? Quando a gente é muito seguro daquilo que a gente negocia ou daquilo que a gente não negocia, porque quando a gente entende o que é importante pra gente, a gente vai passar isso de uma forma tranquila e essa criança ela vai ficar mais segura, ela vai entender para onde ela está indo. Olha só que interessante. Muitas vezes a gente tem a intenção de dar o melhor para o nosso filho, né? Eu acho que não tem pai que fale, não, eu vou educar mal, né? Todas as pessoas que se propõem a ter um filho, ela quer que o seu filho seja bem-sucedido, ela quer que o seu filho reconheça o que é valor, né? Respeito, né? Que consiga ser uma pessoa educada, que faça a diferença onde está. Só que o problema é que muitas vezes a gente não consegue transmitir isso de uma forma clara, né? A criança está perdida e quando a gente falha nessa educação, a gente pode colher resultados muito negativos e de impacto na vida adulta, né? A criança que não tem esse alinhamento, porque existem muitas formas de educar, né? Existe a forma das pessoas que educam pela autoridade. Então, o meu filho vai fazer aquilo, né? Tipo chinelo, a correção, aqui uma forma que é por meio de castigo mesmo. Então, por exemplo, eu sou autoridade, você vai me respeitar, não tem conversa, né? E aí o que acontece com essa criança que é educada por meio da obediência forçada, né? Tipo, se você não fizer isso, você vai apanhar, se você não fizer isso, você vai ser punido, né? Qual o problema dessa forma de educação onde a gente é muito rígido e duro, né? A gente está adestrando as crianças. Então, o que acontece? Ela está respondendo, ela está agindo por meio da autoridade, né? E por meio do medo do que a consequência de não fazer traz para a vida dela. Então, o que a gente está fazendo? A gente está só trazendo para a criança o peso, né, o negativo do não fazer. Então, olha, você não tem opção. Se você não fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. E quando a gente educa dessa forma negativa e pesada, a gente está tirando da criança a autonomia dela começar a olhar para a vida e ter o poder de decisão, né? Quando a gente fortalece os nossos filhos para eles entenderem, né, que ele pode ser educado a partir do respeito, né, que você o respeita nas suas decisões, mas que você está disposto a acompanhá-lo ali no processo evolutivo. Então, filho, olha, a mamãe está aqui, nós vamos olhar para essa situação, né? O que você acha que a gente poderia fazer? Como você conseguiria resolver isso, né? Então, você está dando condições para ele alinhar, né, as duas partes do cérebro, tanto a razão quanto a emoção. E essa criança,
ela vai estar sendo fortalecida. Quando a gente pune e a gente não dá condições, né? Eu falo que criar um filho emocionalmente inteligente é ajudá-lo a entender que sempre existe possibilidade, que toda decisão que ele toma vai ter consequência, né? A gente não toma decisão sem consequência e que isso é saudável e que tá tudo bem, que às vezes a gente não vai acertar, mas que a gente pode corrigir, que a gente pode aprender com o nosso erro. Então a gente precisa entender que tipo de educação é essa que a gente escolheu, né? Como é que a gente está lidando com tudo isso? E olha só, esse enfoque, né? Ele ensina e transmite o porquê das coisas e também o porquê que o pai pede para fazer isso. Quando a gente consegue essa conexão e a gente fala, filho, nessa situação, a gente entende que essa condução, e aí quando você tem condições de explicar, né, o porquê o seu filho, vou dar um exemplo, tá indo mal na escola e quer jogar videogame todo dia, filho, nesse momento, nessa semana, você vai precisar de mais horas de estudo, né? Isso não é negociável, né? E a criança começa a chorar, falar, eu não vou fazer, eu já estudei, já tô cansado. Mas quando ela consegue entender que nesse momento vale a pena se esforçar um pouquinho mais, porque eu sempre falo para eles, o sucesso ele exige, né? Ele vai exigir de você que você se dedique já, e a criança precisa começar a entender que alguns momentos na vida ela vai ter que lidar com não, ela vai ter que entender. Olha só, muitas vezes o aprendizado ele vem somente na vivência, somente pela experiência. Não adianta você querer falar para o teu filho como ele deve fazer. Muitas vezes a gente tem que deixar ele agir, falar, ok, a consequência é essa, né? Então, olha só, muitas vezes a gente precisa olhar e falar assim, o quanto eu estou potencializando a autonomia, o quanto eu estou deixando ele entender que ele pode decidir, porque nós estamos juntos e eu confio nele, né? Então a gente precisa começar a entender que toda pequena decisão que a criança toma desde pequeno tem consequência, né? Então se tem consequência, né? Ela precisa aprender a analisar, poxa vida, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Se eu fizer essa outra situação, quais as possibilidades que eu tenho? Né? E muitas vezes a gente quer decidir por eles, a gente acaba impondo, a gente não deixa a criança, né? Você quer fortalecer o teu filho nos desafios, pergunta para ele como você vai fazer para estudar, para recuperar, como é que você vai fazer para reconquistar algo, né? Então você precisa aprender a conversar com ele para que ele entenda o quanto isso é importante, né? Trabalhar as duas partes do cérebro, racional, emocional. E olha só, uma coisa muito importante. Nós, pais, sempre somos o motor e o guia que vai conduzir os nossos filhos. Então, a gente precisa entender que é um processo, a aprendizagem. Por isso é importante expressar claramente as normas, os limites que definem aquilo que a gente pode negociar e aquilo que a gente não pode negociar, né? Porque quando a criança sabe e as regras, né? As regras são claras, né? Aqui não é negociável, né? Vou te dar um exemplo. Durante a semana, o horário de dormir é esse. Então, essas regras, olha, fim de semana a gente pode fazer. Então, você minimiza o estresse porque já foi combinado, né? O dia do videogame é esse dia. Então, a gente precisa realmente entender como é que a gente quer lidar com isso. Porque a educação, ela vai exigir trabalho, ela vai exigir de você um pouquinho a mais, né? Então, é muito importante você ter claro o que você quer ensinar para os teus filhos. E quando a gente fala de ensinar e de passar aquilo que a gente quer criar na nossa família, é muito importante você saber quais são os seus valores, né? O que importa para você, qual é a história que você quer criar para a tua família, como é que você vai transmitir os valores da tua família com constância, né? Com segurança. Então, filho, aqui em casa a gente respeita os mais velhos. Aqui em casa a gente não faz bullying. Então, assim, se o seu irmão erra, é o momento de você apoiar e não afundar e não criticar mais ainda, né? Então, assim, a gente precisa começar a entender
o que realmente importa, né? Quais são os valores que a gente quer transmitir. E quando a gente sabe quais são os nossos valores, isso é transmitido de uma forma muito clara e espontânea, passa a ser natural, né? E como é que a gente passa isso? A criança, ela aprende pela observação, pela imitação e muitas vezes pela sua linguagem não verbal, tá? Então, você às vezes está falando uma coisa, mas o teu corpo está dizendo outra, a sua irritabilidade, né? Então, você precisa começar a entender o que você precisa aprender sobre isso. E olha só, além de explicar para você o que você quer, deixa eu só ver aqui que eu tenho uma pessoa. Tudo bem? Estou tentando adicionar o Wesley aqui com a gente, que ele pediu para participar. Tudo bem? Bom, vamos continuar. Entrou. Tudo bem, Wesley? Obrigado pelo carinho, obrigado por convidar a participar aqui junto com você sempre e me aceitar, né? Ah, obrigado, beijo no coração de que todos. legal. Então, você conseguiu acompanhar? A gente está falando aqui da importância dos valores, né, na família. E olha só que interessante. Quando a gente tem essa clareza dos valores, a coisa fica natural, né? A gente sabe aquilo que é importante, né? E aí a gente precisa entender que a gente precisa mostrar para os nossos filhos como é que a gente lida com o nosso momento de raiva, né? Certo? Verdade. Verdade. Porque muitas vezes a gente tem um momento que a gente está vivendo uma situação de conflito, né? E a gente precisa tomar uma ação. Como é que a gente lida, né, com esse momento de raiva na frente deles? Como é que a gente compartilha um erro nosso? Eu falo que o pai que tem a coragem de falar, filho, me desculpa, eu errei com você, né? Você está mostrando para essa criança que não tem problema pedir desculpa, que não tem problema a gente mostrar a nossa fraqueza. Você concorda? Concordo plenamente. Eu acho que quando a gente é mais sincero e consegue transparecer isso para os nossos filhos, eles têm um aprendizado, eles aprendem em casa o que é certo, o que é correto, a maneira de se lidar, e você vai se tornando um exemplo, né, para todos eles que estão. Imagina, eu tenho em casa, são 3 crianças em casa, né? Então, a minha mais velha que tem 20, a Giovana que tem 5 e o Gabriel que tem 3 meses. Sim. São fases diferentes e cada um a gente tem que dar um valor e um ensinamento diferente para cada sua época, né? Creio eu que seja isso. Estou certo ou estou errado, Bernadette? Sim, certinho, porque a criança, ela percebe de uma forma, né, o adolescente, o adulto, né, como é que é essa comunicação, porque a comunicação é aquilo que a gente consegue fazer chegar até eles, né? E se a gente não se posicionar de forma correta, né, se a criança não está obedecendo, é porque ela não está entendendo aquilo que você está falando para ela. Né? Se o teu filho adulto, muitas vezes a gente está comunicando de uma forma que não está chegando, né? Então a gente precisa entender como é que eu estou fazendo que o meu filho entenda que tudo que acontece na vida vai ter consequência, né? Como é que eu educo o meu filho, deixando muitas vezes, né, ele sofrer as próprias consequências sem abafar ou sem mascarar, falar, ok, vamos olhar para isso. Né? Por que isso está acontecendo? E como é que eu faço essa comunicação? Por exemplo, eu sou grande, o pai é grande, a criança é pequena, eu falo de cima ou eu tenho que abaixar e falar no mesmo nível para que ela consiga entender? Isso dá diferença também? Dá diferença. Na verdade, assim, muitas vezes quando a gente está falando de cima, a gente já tem um tom autoritário, né, de superioridade. E quando você quer uma conexão verdadeira, muitas vezes você precisa pegar o teu filho, olhar no olho, sabe? Falar, vem aqui, vamos falar disso, né? Sentar no chão, né? Colocar no colo mesmo, abraçar, né? Quando a criança erra, né? Eu vejo muitos pais, assim, o menino fez alguma coisa errada, fala, sai daqui, moleque, eu não aguento ver você, né? Sai de perto, a pessoa tá lidando com a própria raiva, né? Isso não vai fortalecer essa criança. Né? Então, a criança, mesmo quando ela erra, ela tem valor. Então, vem aqui, me dá um abraço, né? Deixa a mamãe entender o que aconteceu.
Como é que a gente pode olhar para essa situação, filha? O que você poderia ter feito? Oi, tudo bem, princesa? E aí a gente precisa entender como é que a gente está lidando com isso, né? Como é que a gente está fazendo que realmente as coisas aconteçam. E quando a criança vira adolescente, né? O que ela aprendeu na infância, o adulto que ela se torna, ele vai conseguir lidar com os desafios, porque a vida é cheia de desafios todos os dias, e a gente vai conseguir lidar se você teve uma pessoa que te deixou decidir, né? Que te mostrou que você tem o poder, né? Eu falo que toda decisão, né? E as crianças seguras, elas vêm de lares onde os pais eram fortalecidos, onde os pais colocavam limites, onde eles conseguiam colocar regras e, principalmente, além das regras, uma comunicação segura, né? Eu costumo dizer para os meus filhos assim, não importa qual problema, nós estamos juntos e nós vamos olhar para eles e a gente vai resolver. Então, a minha filha mais velha, quando estava na adolescência, com 15 anos, eu falava, olha, você vai sair para as festas de 15 anos e se o teu amigo beber, você pode me ligar que eu vou te buscar, né? E aí, muitas vezes ela me ligava e falava assim, mãe, 3, 4 da manhã, ligava e falava assim, meu amigo bebeu, o que que eu faço? Não tinha Uber, né? E eu falava assim, eu estou indo. E nesse momento eu falava, eu estou muito orgulhosa de você. Né? Porque a gente estava alinhada na nossa comunicação, a gente estava alinhado o quanto ela era importante para mim e que eu estava disposta a percorrer todos os caminhos para ela estar segura também, né? E aí a gente precisa entender, olha só que interessante, o amadurecimento dessa autonomia, né? Se a gente não está fortalecendo eles, ensinando principalmente a gerenciar as emoções, da frustração, da raiva, da irritação, da inveja, dos ciúmes, desde pequeno. Porque às vezes a criança vai passar por uma situação onde ela vai ficar irritada, onde ela vai se sentir rejeitada, onde ela vai ter ciúmes do amiguinho, né? Outro dia a Sophie chegou em casa e falou assim, mãe, as meninas hoje levaram boneca e eu não levei, eu nem estava sabendo, né? E aí eu falei, nossa, que legal! E aí, elas brincaram no parque? Em momento algum isso era um problema. E aí ela falou assim, brincaram, mas eu não fui convidada. Eu falei, ai, tudo bem, filha. Não tem problema, amanhã tem parque de novo. O que você pode fazer para amanhã ser um dia agradável? Aí ela olhou para mim e falou assim, você tem razão, eu vou levar bonecas para todas. Né? Então, assim, ela pegou uma mochilinha e eu falei exatamente isso. Amanhã você pode surpreender as suas amigas. Então, eu vejo assim, muitos pais patinando porque não deixa a criança lidar com a frustração, não deixa a criança lidar com medo, com a raiva, acaba vitimizando. O que estão fazendo com meu filho? Né? E ainda eu peguei e falei para ela, eu falei, o que você acha que aconteceu? Né? Será que você tem sido uma boa amiga? Né? Como é que você vai fazer para conquistar as meninas? Então, é criar mesmo essa autorresponsabilidade desde pequeno, porque isso é libertador, né? Eu acho que isso é bacana mesmo. Bernadette, e como é que a gente lida também hoje com essa comunicação que os pais estão tendo junto com essas ferramentas? Por exemplo, nós usamos muito o celular. E os pais, às vezes, têm usado vai conversar com o filho e tem mandado recado no celular, ao invés de chamar o filho para poder conversar, olho no olho, como você falou, né? Como os pais podem lidar com isso hoje? Hoje eu vi uma imagem que eu fui almoçar com meu marido, né? E aí ele me mostrou uma imagem, ele falou, olha isso aqui, né? O padre estava lá e aí ele falou assim para o casal, digam sim até que o celular os separem. Eu falei, meu Deus, né? Podem mudar o status aí no WhatsApp, mudar o status no Facebook, Instagram. E eu falei, meu Deus, realmente a gente está vivendo um momento onde a comunicação já não existe, né? As pessoas estão cada um no ambiente da sala, elas não têm mais conexão, né? Mandam um recado. Então a gente precisa começar a gerenciar e falar, poxa vida, eu falo que nunca nós estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão desconectados, né? Porque as pessoas se perderam.
E a gente começa a ver, principalmente com filho, né? Os filhos do quarto que estão lá conectados com outras crianças ou em videogame e não tem um diálogo, não tem conversa, não tem hora da refeição, esquece celular, não entra na mesa, tablet, iPad, não. É momento da gente conversar sobre o dia, é momento da gente contar das nossas experiências, da gente compartilhar sobre a vida, né? E quando a gente tem essa comunicação, quando a gente realmente entende, a gente começa a mudar, porque a vida é bem mais leve quando a gente está conectado com as pessoas que a gente ama, tá? E aí, olha só que interessante. O que a gente precisa entender? Que a identidade, ela é formada de 0 a 12 anos. Então, tudo que essa criança vê, ouve, sente. Então, o pai... Que idade que é formada? Até porque, A de que idade? identidade da pessoa, ela é formada de 0 a 12 anos. Então, ela tá lá, ela não sabe quem ela não sabe até onde ela pode chegar, ela não sabe o que ela merece da vida, né? E o pai que comunica isso de forma assertiva, então, por exemplo, um pai que é preocupado com essa construção de identidade, ele tá lá reforçando o avanço do filho, as suas conquistas, os seus sucessos, as suas capacidades, habilidades, potencialidades, mostrando para ele que ele realmente é capaz, né? Como que eu mostro isso? Com amor, com carinho, com afeto, né? Mostrando que eu posso celebrar cada conquista, né? Que a mamãe tem prazer em saber. Então, o horário da lição é um caos. Não, vem aqui, vamos entender como é que a gente vai caminhar, né? Então, a gente precisa entender que se a gente não investir nessa formação, nessa base da identidade dos nossos filhos, né? A gente pode reclamar um dia mais tarde, a gente pode perder o controle. Olha, o número que você me colocou é um número muito assustador, de 0 a 12 anos. Eu não imaginava que fosse isso, com essa formação da personalidade da pessoa ali, você identificando. E a gente vê muitos pais deixando as crianças largadas nessa fase de idade. Não dando aproximação, não dando carinho. E depois, lá na frente, ela vai reclamar que o filho dá muito trabalho, né? Na verdade, assim, é o período mais importante, de 0 a 12 anos, né? Eu falo assim, nossa, um recém-nascido, né? Quando ele vem para o mundo e ele ouve, você é amado, você é desejado, você está plantando ali no inconsciente dele que ele é merecedor, que ele é capaz. Então, a gente precisa entender que toda essa construção da identidade, até os 12 anos, a criança precisa estar ali do nosso lado, a gente precisa realmente participar. A gente precisa mostrar para ele que ele pode ser quem ele quiser, que não existe ninguém melhor que ninguém, que existe aquele que se conhece, aquele que aprende sobre as suas debilidades, porque todos nós, né? Eu falo que todos nós temos dons e talentos e todos nós temos também as nossas limitações e tá tudo bem, né? Imagina se todo mundo fizesse tudo igual. Né? Então, mostrar isso na infância, né? Filho, o que você tem de bom? Olha para isso, focar no positivo e nunca no negativo, né? Eu costumo falar que existe uma regra, se a gente quer criar filhos fortalecidos, são 6 elogios para uma crítica, né? Então, eu não preciso bombardear o meu filho de crítica, né? Eu não preciso ficar ali focando no que ele não é bom, né? Eu posso, sim, olhar e falar como você é bom nisso. Quando eu entrego um elogio para a criança, eu estou entregando para ela uma necessidade básica, né? Tudo que a gente faz na vida... Quantos elogios são que você falou, Bernadette? O quê? Quantos elogios são? Quantos elogios para uma crítica? 6 para uma crítica. 6 elogios para uma crítica. Olha, esse número interessante para as pessoas guardarem bem isso daí, a gente trabalhar e aplicar isso constantemente, né? Sim, quando a gente entende o padrão, quando a gente elogia uma criança, a gente está entregando para ela a necessidade básica dela de reconhecimento, de valor, né? Que ela existe, que ela importa. E todas as vezes que a gente entrega essa química, a gente acaba fortalecendo e essa criança fica mais produtiva. Ela fala, olha, sei lá, filho, que bom que você guardou o brinquedo, né? Aí ele vira e fala assim, eu já estendi a cama também. Porque ele tá naquela química positiva e ele começa mudar o mundinho dele, né? Ele se sente fortalecido para realmente avançar. E olha só, Bacana.
E antes de mais nada, a gente precisa entender que uma criança emocionalmente saudável, né? Porque a gente pode falar, meu filho tem que ser forte, né? Meu filho, criança não chora, né? A gente não ouve isso. Criança forte não chora, né? A gente precisa começar a entender que isso não é sinal de inteligência emocional. A criança, ela precisa chorar sim, quando ela sente vontade de chorar, né? Isso não tem problema nenhum, né? Não cala esse choro, deixa a criança chorar. Fala, filho, eu entendo o seu sentimento, tá doendo, você tá triste, tá tudo bem, né? Quando tá frustrado, ela tá irritado, né? Como é que a gente pode, né, fazer essa criança entender que a vida vai ter momentos onde a gente vai estar triste, porque a vida é assim, né? E que tá tudo bem sentir essas emoções. A gente precisa entender que muitas vezes a gente vai ter que lidar. E aí, eu trouxe para vocês que estão aí 5 pilares para você fortalecer o seu filho. Bacana. Então você vai ter essa dica para você já mudar essa comunicação e já mudar o resultado, legal? Então vamos lá. Primeira dica, é importante a gente entender que a criança, ela precisa lidar com essas emoções. Então, por exemplo, quando ela é deixada de lado, quando ela é rejeitada ou quando não dão razão para ela, como é que ela lida com essa frustração? Então, assim, ela tá agressiva ou ela ficou para baixo? Poxa vida, qual é o significado que ela tá dando para aquilo? Né? Eu até disse o exemplo da Sofia, ela foi rejeitada na cabecinha dela porque ela não foi incluída na brincadeira, né? Mas como é que você lida com isso, né? Eu falo que a gente colhe resultado, né? Que ação será que ela estava tendo com as amiguinhas para ninguém chamar ela para brincar, né? Então, a gente precisa começar a entender como é que ele está lidando com a frustração, né? Porque isso faz parte, né? E tá tudo bem. Então, mostrar como que ele deve lidar, trazendo essa que é normal sentir isso, né? Então, ok, meu filho, eu entendo o que você está sentindo. Eu vou dar um exemplo para ficar claro. O meu filho ama videogame. E aí, ele tirou uma nota baixa e eu falei, olha, então agora nós vamos ter dia para o videogame. Né? Não vai ser todo dia. Ah, mas os meus amigos jogam. Eu falei, tudo bem, não tem problema, né? É a rotina deles. Aqui na nossa casa, a gente tem um limite de hora para eletrônico. Primeiro, que o eletrônico faz mal, né? Já é comprovado que as crianças ficam estressadas, elas têm um monte de descargas elétricas, né? A mente, ela fica super agitada, a criança fica extremamente ansiosa. Então, a pessoa tem, no máximo, 1 hora por dia de eletrônico, né? Então, a gente precisa começar a entender... Ai, meu Deus, que coisa linda! Oi, que fofo! Nossa, como ele tá lindo! Então, a gente precisa começar a entender que algumas coisas não são negociáveis. E aí, o segundo pilar extremamente importante para você é o vínculo afetivo. Né? Essa coisa aí do colinho, do vem aqui, né? Por quê? Você precisa ter tempo de qualidade para acompanhar a educação do teu filho e não apenas cobrar. Então, por exemplo, às vezes a gente está só vendo o negativo, a gente está focando no negativo, mas a gente não tem acompanhado. E a gente precisa fazer a lição junto com ele é importante? É importante. Na verdade, assim, você tem que dar autonomia para a criança fazer sozinha, mas estar do lado, sabe? Olha, o papai está aqui, vai fazendo, eu estou aqui se você precisar de ajuda, né? Porque tem que ter uma troca, né? Então, a gente precisa entender que não pode faltar o tempo da conversa, né? Da orientação, né? Às vezes está fazendo errado. Pegar na mão mesmo, muitas vezes vem aqui, olha, a mamãe tem uma ideia, vamos fazer... Né? Eu tive uma pesquisa esses dias, vamos fazer um chapéu de mágico, como é que a gente vai fazer? Então, a orientação, porque eles estão aprendendo e às vezes eles não sabem, né? E às vezes a gente não deixa. E também o olho no olho, né? O filho precisa saber que em casa ele tem um porto seguro. Que em casa ele pode falar das frustrações, das angústias, né? Ele pode chorar, ele tem colo. Isso vai contribuir para a segurança,
né? Para ele realmente se fortalecer, porque ele sabe que o porto seguro tá ali, tá? Uma outra coisa extremamente importante, autoestima, né? Eu vejo os pais que eles ficam o tempo todo reforçando o positivo também, né? A gente fala das críticas, né? O elogio, mas a gente fala das pessoas que ficam o tempo todo, ai, você é maravilhoso, né? Que a criança é a mais linda do mundo, né? Você já viu isso? Já, Então, o já. pai Ô, fica, Gabriel, você é ai, o mais você é lindo do isso, mundo, você... Gabriel. Hã? Ô, Gabriel, você é o mais lindo do mundo, Gabriel. É, tem que falar, né? Não tem jeito. E aí a gente vai falar 1000 vezes mesmo. Mas olha só, a gente precisa ensinar a criança que muitas vezes ela pode errar, que ela não precisa ser perfeita, né? Autoestima tem a ver com isso. Eu estou disposto a percorrer o caminho, eu estou disposto a errar, mas que ela tem potencial. Então, assim, mesmo quando ela erra, o valor dela não é dado pelo erro, porque ela é muito mais do que um comportamento, né? Então, você tem valor independente do seu comportamento, independente da sua nota na escola, né? Então, a gente precisa entender e elogiar de forma assertiva quando a gente elogia a capacidade, o esforço. Então, eu estou elogiando aqui você pelo esforço. Oi, tem uma pergunta aqui. Vou mandar para o meu vizinho. Ele grita de madrugada para os meninos de 3 aninhos calar a boca. Nossa, que difícil, né? A gente vê muitos pais assim explosivos, é complicado. Mas vamos lá. O elogio é válido quando ele é pertinente, né? Uma criança, ela não precisa nunca ser comparada com outra, mas ela precisa ser comparada com ela mesma. Então, por exemplo, como é que você pode ser melhor? Né? O que eu falei para o meu filho outro dia, né? Filho, você não precisa ser o melhor aluno da sala, mas você precisa ser o melhor aluno que você possa ser. Porque você percorreu o caminho, porque você se dedicou, porque você se esforçou, né? Então, porque às vezes eles não vão ser bons em matemática, né? E tá tudo bem, só que não dá para aceitar relaxo, né? Ah, eu não fiz nada e eu quero jogar videogame, né? Porque eu sou do mínimo esforço, né? A gente Mas, vê... ô, Bernadette, e como é que a gente lida numa situação, por exemplo, você colocou a pessoa, a gente elogia, ela tá lá, ela incentiva, e quando ela não gosta de perder, ela tá lá, que ela quer ser boa em tudo, mas ela quer ser boa até o extremo, que não aceita a derrota. Como lidar assim com os filhos? Com a criança, né? Com a Então, na criança? verdade, tem algumas crianças que elas são desafiadas, né? Isso tem a ver com perfil comportamental. Então, o dominante, ele é focado no resultado. E a gente já vê a criança desde pequena com esse perfil, assim, não, se você desafia, aí que ela vai, né? Então, a gente precisa aprender, né? A criança precisa aprender a lidar com a frustração. Todo mundo um dia perde, todo dia uma pessoa erra. Então, não tem problema, né? Então, é um desafio, sim, mostrar, falar, filho, porque a autocobrança é muito forte, né? E essa criança, ela fica mal, ela sofre, né? Então, fala, filho, como é que a gente ensina uma criança a lidar com a frustração no segundo lugar? Quando a gente pode ensinar o nosso filho a reconhecer que o outro mereceu o primeiro lugar. Então, filho, por que você pode bater palma para o seu amigo, né? Olha só que legal, ele conseguiu. Então, a gente precisa desenvolver a possibilidade da pessoa ver valor no outro desde pequeno, né? Então, reconhece que o outro foi bom, que gostoso, né? Que gostoso você ir lá e falar, cara, parabéns. Isso não é ser menor, isso não é ser inferior, isso é reconhecer. Né? Então, isso é valor, né? Como é que a gente reconhece o valor do outro? Como é que a gente reconhece que a gente errou e a gente ensina, né? E tá tudo bem. Então, a gente precisa ter esse hábito, né? Pra gente realmente mostrar para os nossos filhos que a gente vai errar muitas vezes e que a gente não precisa ser um super-herói, né? Isso realmente é muito importante. E é extremamente importante também a resiliência, né? Está relacionado com a capacidade de lidar com os problemas, a superar obstáculos, a ensinar resiliência e otimismo no dia a dia. Porque eu falo que quando a gente cria um filho forte para passar pelos desafios, pelos problemas, a gente está treinando ele para a vida,
né? A gente não precisa proteger, super proteger. Ai, meu filho brigou na escola, eu vou lá tirar satisfação. Ah, é a professora, né? Se a criança não tá tendo bom comportamento, né? Eu já vi mães que falam, ah, a professora é isso, aquilo. Não. É criar autorresponsabilidade. Filho, o que aconteceu para você estar colhendo esse resultado? Né? Então, você realmente se posicionar. Olá, a gente está falando sobre filhos, educação de filhos. Depois eu vou compartilhar e vocês vão ter possibilidade de assistir a live toda, tá? Então, a criança que desenvolve a resiliência, ela precisa aprender que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que elas querem, né? Às vezes ela vai ter que esperar, né? Ah, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. Não, não, né? Então, ah, eu quero um brinquedo. Vai no shopping, quero um brinquedo, né? Não, filho, nós não vamos comprar um brinquedo. E aí a criança vai insistindo, insistindo, insistindo. E aí sabe o que algumas mães fazem? Compram, né? Achando Verdade. que não é? Verdade. O que a gente tem que fazer? Vai cedendo, vai cedendo a criança a chantagem que ela acaba fazendo, porque a criança ela aprende com uma facilidade muito grande e ela começa a chantagear. Exato. E quando acontece essa chantagem, Bernadette, como agir e como lidar? Então, muitas vezes, quando a gente está refém da chantagem, a gente já está viciado emocionalmente no vício da criança. Porque a criança chora, aquilo irrita, e daí você fala, meu Deus, eu não aguento isso, tá bom, eu vou, né? Então, você está reagindo em vez de agir, né? Então, um pai inteligente emocionalmente, ele começa a se auto-perceber. Então, a criança começou, eu quero brinquedo. Não, filho, nós não vamos comprar brinquedo, você já tem brinquedo suficiente, no dia das crianças você compra. Ah, mas veja bem. E aí a criança começa com todos os argumentos, porque eles são muito bons nisso, né? E por que é importante falar não? Porque a gente está desenvolvendo a resiliência à espera, né? A criança precisa ouvir não, ela precisa aprender a lidar com a frustração, ela precisa aprender a ceder, ela precisa aprender a recuar, né? Numa briga, não, eu vou lá igual um pitbull até me machucar, né? Numa discussão, até o meu limite, eu falo que até estourar o elástico. Então a gente precisa aprender, né? A ensinar aos nossos filhos que eles vão ouvir não, muitos nãos, porque isso faz parte da vida. E eu gosto muito de falar, quando a gente vai falar um não, eu vejo muitos pais falando assim, não tem dinheiro, já viu? Não tem dinheiro. Já, muito. Então, é uma justificativa, né? Eu estou justificando o meu não, eu não tenho dinheiro, filho, então não dá para comprar. Aí a criança fala, nossa, tá. Só que quando a gente fala para o nosso filho, nós não vamos comprar, porque nós vamos investir o nosso dinheiro em outra coisa, né? O brinquedo não é necessário agora, nós vamos comprar num outro momento, você pode colocar na sua listinha, né? E você também não cria uma mentalidade de escassez, né? De que outras coisas são mais importantes que ele. Filho, você merece, mas nesse momento nós vamos investir em outra coisa, né? Então, trabalhar o não. Sim. O marido de aluguel falou que tem uma pergunta, tem algo para falar sobre isso. Se ele quiser entrar ao vivo também, pede para ele entrar também para falar. Pode digitar aí pra gente. Pode digitar, a gente já responde. Isso é muito importante, né? Que a criança entenda que a vida... Porque nós, adultos, o que acontece? A gente vê muitas pessoas com depressão, porque essas pessoas não aprenderam a resiliência. Então, assim, elas acabam aumentando o problema. Então, a gente não aprendeu a lidar com as emoções. Então, a gente precisa começar a se treinar. Eu falo que lá na nossa imersão Eu Mudo Meu Mundo, a gente tem várias ferramentas para você aprender a lidar com isso, né? Então, porque você precisa investir nisso. Você precisa aprender a lidar com as suas emoções, a não reagir e sim agir, porque quando você fala firme e pausadamente, você está agindo. E quando você reage, você está criando um cenário muito destrutivo para o teu filho, tá? Bom, ele não perguntou, apareceu para você aí? Para mim não apareceu nada.
Não apareceu nada aqui ainda não. Não? Então Mas ó, eu acho que o bacana, eu acho que é isso. E quando vai ter? Porque você falou que vai, quando eu mudo o a meu imersão? mundo, né? Uhum. A imersão. Quando vai ter, até para que a gente possa gravar e, quem sabe, as pessoas possam participar também. Já Sim, que você falou, quando que é a data? Quando que é a próxima? nós vamos ter em Campinas, no dia 18 de agosto, sem ser domingo agora, no outro, 12 horas de inteligência emocional, para que você aprenda a lidar, né? Primeiro, a autopercepção, o que são os seus valores, para você realmente se posicionar de uma forma muito mais correta e assertiva, né? Eu falo que nunca nos ensinaram a lidar com as emoções e quando a gente investe nisso, a gente consegue muito sucesso em todas as áreas, né? A gente se posiciona de uma forma muito mais leve. E aí depois a gente vai deixar um link, eu vou ter um presente para você que ficar aí até no final da live, você vai ter um presente. Tem a possibilidade de que eu possa entrar na live? Vamos ver se a gente... Será que dá para pôr 3? Não, eu saio, depois se precisar eu volto aqui de novo para que as pessoas possam participar também. A gente vai fazendo um rodízio. Tá. Beijo no coração de todos. Beijo, obrigado por estar sempre presente junto com a gente. Até... Beijo e a gente vai continuar aqui acompanhando, vendo vocês. Beijo. Vai se falando. Obrigada, viu? Super beijo. Eu vou deixar então aqui. Vamos lá, deixa eu ver, colocar. Eu não estou conseguindo... Você consegue pedir de novo? Não estou conseguindo te colocar na live, mas se você quiser fazer a pergunta, né, você tem que solicitar a entrada. Mas vamos lá continuar? Olha só, é extremamente importante você até criar cenários de frustrações, né? Parece louco isso, né? Frustrações, olha só, uma boa dose delas dá ao seu filho algo muito importante, o choque de realidade. Então a gente tem que falar, não, você não vai ganhar, você não vai fazer, né? O que acontece? Não ganhar um brinquedo, perder um jogo, vai fazê-lo sofrer. Mas são ótimos ensaios para situações que ele vai precisar enfrentar lá na frente, na vida, quando ele se deparar com não. Né? Então você não precisa ficar ali cedendo. E aí, olha só. Saiba que ele vai se decepcionar e chorar, mas que ele vai aprender. Ele vai aprender com a falha, ele vai aprender com o não. Vai ser dolorido, mas isso vai fazer ele crescer. Você precisa fazer com que ele entenda o porquê do não, né? Assim, ele vai adquirir uma consciência crítica. Então, ele vai olhar e vai falar, nossa, o que eu aprendi com esse não? Quando a gente consegue ensinar para os nossos filhos o que o não traz, e a gente conversa sobre isso, a gente fala, meu filho, olha, nesse caso, então, por exemplo, se vier birra, né? Eu não aceito. Você pode reconhecer a emoção e falar, ok, filho, eu entendo o seu sentimento, vem aqui no colo, mas nesse momento é não, né? Não precisa ser agressivo, você simplesmente pode fortalecer. E você pode dizer para ele, você está chorando porque você está com raiva, ou decepcionado, ou triste, e está tudo bem. Porque a vida vai apresentar e está tudo bem. A mamãe também já teve situações onde a mamãe queria algo e a mamãe também não conseguiu. Então, você vai tratar isso como algo muito natural. Faz parte da vida o não, ok? E uma coisa extremamente importante é você entender que você precisa brincar com teu filho. Toda angústia ou receio que incomoda o seu filho e ele não sabe expressar, porque muitas vezes ele não vai saber, ele vai manifestar brincando, né? É pela diversão, principalmente quando tem mais crianças, mais pessoas, que ele vai desenvolver o senso de competência, o senso do pertencimento, o controle da agressividade e o bem-estar. Então, você tem vários filhos, estimulem a brincar, né, com jogos, né? Você vai lá dos desafios, né, de mímica. Então, você precisa aprender, ele precisa lidar com essas emoções. O brincar, né, a arte, né, desenvolva algo lúdico, são as formas de expressão que faz com que ele elabore situações do cotidiano, né, externando sentimentos, né? Então você precisa entender, né, como é que está isso, se você realmente colocar isso em prática, se você realmente tiver tempo de qualidade, se você reconhecer
o valor, você começa a mudar a sua vida. E se você está com dificuldade, é bem provável que você não esteja com os seus valores claros, né? No Eu Mudo Meu Mundo, que vai acontecer dia 18 de agosto, a gente vai te ajudar a reconhecer os seus valores, a se livrar de vícios emocionais. Então, porque às vezes você projeta. Eu falo que aquilo que te irrita no seu filho tem a ver com aquilo que você cria, né? Então, com as tuas próprias emoções. Então, às vezes você cria cenários destrutivos ou de irritabilidade, porque você está refém de uma história que veio lá dos seus pais, né? Por algum abandono, por alguma rejeição, por alguma raiva que você realmente, né, vivenciou, porque todos nós somos viciados, né? Eu falo, é meio louco isso, mas a gente tem vício emocional. Até teve uma pessoa que comentou, eu já perdi, tá para cima, que o vizinho grita muito, né? Essa pessoa, ela tá externando uma raiva, um sentimento, né? E ela precisa de conhecimento, de autoconhecimento, porque uma raiva, ela tem a ver com aquilo que a gente sente e o nosso filho ele não tem nada a ver com aquilo que a gente sente. Porque nós temos o poder de escolher o que a gente quer sentir, né? Como é que eu vou dar um significado positivo para uma situação e não reagir? A criança não pode estar no lar onde ela tem pai reativo, né? Ela precisa desse momento realmente da educação, do amor, do reconhecimento, do pertencimento, tá? E se você está desalinhado, se você está tendo algum problema na educação no teu filho, você precisa alinhar os teus valores, principalmente com a pessoa que está aí do teu lado, na tua cama, dividindo a vida com você. E eu falei que ia ter uma surpresa, né? Para você que está nessa live, tá? A gente tem um link aí em cima, na página, né? No perfil lá, com a nossa imersão Eu Mudo Meu Mundo. Para você que comprar, né? Para você que comprar a imersão hoje, tá? Ou até amanhã de manhã, eu vou te dar, você que é pai, tá? Você vai ganhar a imersão. Como? Comprando para tua esposa, tá? Se você é esposa, você vai ganhar a imersão do teu marido comprando a sua. Né? E eu tenho certeza que serão 12 horas de inteligência emocional para você mudar a sua vida, para você se conectar, para você trazer uma visão, né? Eu costumo comparar a vida a um quebra-cabeça. E quando a gente começa a olhar para o nosso quebra-cabeça, a gente tem certeza daquilo que a gente quer construir, a gente entende o que pecinha é essa que a gente vai colocar para mudar o nosso mundo. Tá? Então, gratidão. Eu não estou conseguindo, o marido de aluguel, eu não estou conseguindo liberar, não está aparecendo o local para eu fazer você entrar. Você consegue solicitar novamente? Pessoal, alguma dúvida? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Thalita, quem mais está aí? Não está aparecendo aqui para mim. Eu não estou conseguindo liberar para você, tá? Eu vou compartilhar essa live. Eu espero que vocês tenham tido vários insights. E tudo que a gente falou aqui, né? Eu costumo dizer sempre, aprendizado é aquilo que você transforma em ação. Se você gostou, se você quer estar com a gente, manda no direct. Fala, bem, eu quero estar lá, eu quero ganhar o teu presente, eu quero estar na imersão. Se você tem um irmão, um primo, um tio, alguém que precisa, o vizinho aí, né? Compre e dá para o vizinho. Né? Quando a gente muda o nosso mundo. Então, a gente precisa saber que muitas vezes uma pequena decisão que a gente toma já pode impactar muitas vidas. Né? Gratidão por ter vocês comigo e a gente se vê em breve no dia 18, tá bom? Beijão, então. Marido de aluguel, não consegui, não apareceu para mim o link para permitir você entrar. Então, agora acho que eu consegui. Peraí, vamos ver. Será que entrou? Vê se você conseguiu. Não tá aparecendo mesmo. Então tá joia, pessoal. Um super beijo para vocês, tá? Espero que tenha feito sentido. Deixa comentário aí, manda pra gente no direct e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.